Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Mais uma vez estamos aqui em nome da Lupa Engenharia Diagnóstica para trazer a vocês conhecimento técnico muito importante aí no âmbito dos trabalhos cotidianos da engenharia civil e para quem atua na engenharia diagnóstica. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, conhecido como manifestações patológicas em fachada. Antes de tudo isso, gostaríamos de convidá-los a se inscrever em nosso canal logo aqui abaixo no YouTube. Aproveite para compartilhar esse vídeo, é muito importante aí a transmissão de conhecimento. Também convido vocês a curtir nossa página no Instagram, @lupaeng, L-U-P-P-A-E-N-G, as 3 primeiras letras de engenharia. E o canal oficial do Facebook é Lupa Engenharia. Pode procurar lá Lupa Engenharia Diagnóstica na barrinha em cima ou digitar facebook.com/Lupa Engenharia. Lembrando que o Lupa sempre é com 2 P's. Pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, manifestações patológicas em fachadas. Pessoal, o revestimento de fachadas ele possui um papel extremamente importante no desempenho de uma edificação, E nós precisamos de trazer aqui informações técnicas quanto às diversas manifestações patológicas que podem ocorrer para o próprio material do revestimento da fachada ou até mesmo de outras manifestações patológicas que influenciam ao surgimento destas irregularidades nas fachadas, tá bom? Olha só, a preocupação quanto a esses aspectos, ela não é apenas em questão visual, Nós temos também a durabilidade, a valorização de um imóvel, a eficiência dos mesmos. Nós temos aí a norma de desempenho, nós estamos falando aí com frequência sobre ela, nós vamos ter um vídeo para falar um pouco sobre essa norma de desempenho, teremos alguns convidados especiais para falar sobre o tema específico, mas é importante trazer aqui à tona que não é apenas aspecto visual as pastilhas de fachada, ela tem uma função específica na engenharia, a proteção da estrutura, a preservação da vida útil de um objeto. Nós vamos falar sobre vida útil também aqui em um tema posterior, em vídeos que serão publicados por nós. Então olha só, a qualidade no revestimento ela está associada ao projeto desde a sua fase de concepção. Olha a importância de termos essa frase. Quando de qualquer estudo da construção civil, a fase de projeto, a implantação do projeto, o estudo da diagnose antes do início até da movimentação de terra se faz necessário para criarmos aí então a eficiência, tudo ligado à eficiência de um projeto construtivo e trazer um resultado muito positivo aí ao produto final. Então olha só, temos uma frase aqui muito importante no nosso material de hoje que é: conhecer os fatores que interferem na qualidade do revestimento se faz necessário para agir de forma criteriosa na tomada de decisão. Mais uma vez, nós trazemos aqui informações muito importantes que não podemos deixar de citar, como nós falamos em todos os vídeos, a necessidade de uma qualificação técnica de profissionais que fazem essa análise criteriosa. O estudo, a inspeção, os ensaios que têm que ser desenvolvidos, todos são normatizados. Então, não apenas a habilitação traz a necessidade de um profissional à sua contratação, mas como também a qualificação técnica. Então, pessoal, nós vamos falar de 2 manifestações patológicas mais frequentes que nós vamos exemplificar aqui nesse nosso vídeo de hoje, mas nós teremos outras citações aqui, mas o mais comum que nós temos, inclusive em pastilhas de fachada com cerâmica, tá? Nós vamos falar os revestimentos em fachada de cerâmica, nós vamos falar com vocês agora um pouco sobre 2 manifestações patológicas muito recorrentes, que é o destacamento e o estufamento de placas cerâmicas. Por fim, então, pessoal, entende-se que as manifestações patológicas elas devem ser solucionadas na causa e não pelo seu efeito, tá bom? Isso também é uma informação técnica muito importante. Pessoal, nós vamos agora falar para vocês, então, 4 origens de causas muito recorrentes, e citadas normativamente falando,
enquanto da análise destas manifestações patológicas. A primeira que nós temos aí são as causas congênitas, né? As causas congênitas, elas são originárias na fase de projeto, como nós falamos agora há pouco, né? Erros e omissões dos profissionais, de empresas que são contratadas quanto ao desenvolvimento destas fases, né? Que são as fases iniciais de estudos preliminares, de viabilidade, quanto à concepção do produto, como falha de detalhamento e até mesmo a concepção inadequada desses revestimentos, a escolha inadequada desses revestimentos na emissão de uma lista de materiais e por aí vai. Então estas são as causas originárias que chamamos de congênitas. Nós vamos também para as construtivas, né? As construtivas, o próprio nome diz, o processo de execução. Então, às vezes nós temos o emprego de mão de obra despreparada, produtos não certificados e a ausência até mesmo da metodologia para assentamento das peças. É muito comum nos atentarmos às normas técnicas, sejam elas brasileiras ou sejam elas estrangeiras, mas também é importante nos atentarmos para as questões das boas práticas da engenharia. Não apenas, devemos nos atentar às questões normativas, mas a boa prática, o bom profissional, isso implica no sucesso do assentamento, né, dessas peças cerâmicas, da aplicação de produtos específicos quanto ao revestimento, tá bom? Pessoal, então essas são as falhas construtivas, né? São as origens de causas construtivas. Primeiro, falamos sobre os congênitas e segundo, sobre as construtivas. Agora, são 4, né? A terceira nós vamos falar sobre as adquiridas. As adquiridas, elas estão ligadas quanto à vida útil dos revestimentos, né? Nós podemos ter elas em questões naturais, decorrentes da agressividade do meio ou decorrentes da ação humana em função da manutenção inadequada, a ausência desta manutenção, que também é normatizado. Nós vamos falar especificamente em outros vídeos sobre manual do proprietário e normas específicas sobre a garantia do desempenho das edificações quanto ao processo correto dessas manutenções, ou até mesmo a interferência incorreta nesses revestimentos, danificando aí as camadas e desencadeando um processo patológico. Então, pessoal, as adquiridas é este exemplo. E por fim, então, as acidentais. Não são muito comuns, mas nós não podemos deixar de citá-las aqui. São situações que ocorrem, são situações incomuns, mas nós temos aí exemplos de chuvas com ventos muito fortes, com intensidade superior ao normal, ou até mesmo questões de incêndio, né? Os incêndios também são questões não previstas, acidentais e tudo mais. Pessoal, então, necessário se faz criarmos uma coadunância, né? Uma diagnose quanto ao processo de surgimento dessas manifestações patológicas. Em âmbito pericial, quando nós constatamos através da origem e causa, como prevê a ABNT-NBR 13752, nós precisamos de trazer a diagnose quanto ao surgimento das manifestações patológicas. Vou dar um exemplo aqui para vocês de duas situações que representam aí a análise técnica quanto ao surgimento dessas manifestações patológicas. A primeira é aquela representada pela coleta e tabulação dos elementos construtivos encontrados, o modus operandi, né, o processo construtivo, dos artífices no que concerne ao desplacamento dessas peças cerâmicas e tudo que lhes é transversal, né? No nosso exemplo aqui transversal nós temos substrato, cordões, desempenadeiras, sejam elas lisas ou dentadas, análises de Tardós, análises do vitrificato, juntas de dilatação entre peças e entre panos, juntas de dessolidarização, o tempo de exposição da argamassa, cura, liberação de trânsito, rejunte e diversos outros fatores que nós podemos justificar diante do surgimento dessas manifestações patológicas. E o segundo, nada mais importante que tudo isso que nós falamos, é a análise do processo de execução, né? Contando o material que foi utilizado na obra específica, fazendo uma comparação entre um material e outro material. Então, a diagnose desse tipo de produto, na maioria das vezes, não acontece ali, naquele momento, não é uma análise visual, ela tem que ocorrer através de um percurso que nós chamamos de mapeamento. Pessoal, é importante salientar
que as manifestações patológicas de fachadas, que é o nosso motivo do estudo de hoje, quando, por exemplo, desplacamento de peças cerâmicas, né, podem ter origens de outras manifestações patológicas. Farei isso no início do vídeo. Nós temos exemplo aí de alteração da condição ideal, a condição real da estrutura, a concepção, o projeto ele foi desenvolvido para criar um equilíbrio da estrutura. Quando nós temos aí um recalque de fundação ou qualquer outra manifestação patológica que venha a atingir as fachadas, temos aí o surgimento também destas manifestações patológicas nas fachadas. Outra recorrência muito comum também é a ineficiência ou ausência das vergas e contravergas em aberturas por mudança de geometria. Ela acontece na estrutura do objeto e isso espelha também na parte dos revestimentos, tá bom? Pessoal, olha só, vamos falar um pouco então sobre alguns pontos de manifestações patológicas ou alguns problemas recorrentes quanto à situação do surgimento de manifestações patológicas em fachada. Primeiro item de hoje deste nosso vídeo é os destacamentos. Eles são caracterizados pela perda de aderência das placas cerâmicas ao substrato. Primeiro ponto importante, ou até mesmo da argamassa colante. Isso, tecnicamente falando, é quando as tensões surgidas no revestimento cerâmico ultrapassam a capacidade de aderência das ligações entre a placa cerâmica e a argamassa colante ou emboço, né? Essa análise técnica é muito importante. Nós temos sinais, vestígios. Pessoal, vou abrir um parênteses aqui para falar para vocês que toda diagnose de manifestações patológicas, ela acontece, quando do surgimento das anomalias, das manifestações patológicas, das irregularidades, das desconformidades daquilo que é visual, daquilo que está a situação de concepção. Então, quando criarmos uma análise disso, por exemplo, o destacamento, o primeiro sinal dessa manifestação patológica são sons cavos, chocos, né, no revestimento. Observa que se depois, a posteriori, um estufamento na camada de acabamento, placas cerâmicas e rejuntes, seguido do destacamento dessas áreas que podem ser de imediato ou não. Tá bom? Então, às vezes, bateu aí nos revestimentos de pisos cerâmicos da sua casa, azulejo até na parte interna, né? Estamos falando de revestimento de fachada, mas na parte interna do seu imóvel, bateu, teve um som cavo, pode entender que houve um erro construtivo, um erro de concepção ou que seja outra situação de desconformidade, como nós falamos aqui agora há pouco. Vamos falar um pouco sobre a eflorescência, né? Iniciarmos aí os nossos estudos quanto à eflorescência. As eflorescências nada mais é do que os resultados, né, os resultantes, na verdade, da presença de sais solúveis, água e pressão hidrostática. Nós vamos falar sobre isso em outros vídeos. Mas a eflorescência também é muito comum em fachadas, né? Essa situação tende a impedir com que a água entre em contato com esses sais, é fundamental para que a eflorescência não ocorra. Quando do surgimento da eflorescência, aquele manchamento que nós temos em fachada, né, parecendo que tem ali um bicarbonato, né, alguma coisa que está vindo de dentro de um outro elemento construtivo, de uma outra manifestação patológica, como por exemplo aberturas, microaberturas, que nós chamamos de fissuras, microfissuras, é quando nós temos o carreamento, né, o surgimento por lixiviação, é quando acontece as manifestações patológicas e aí surgem então as eflorescências. Pessoal, dilatação e retração das peças cerâmicas, nós não podemos deixar de falar sobre isso. Esse problema ocorre quando nós temos uma variação térmica ou por umidade, né? Nós temos aí a NBR 13818, que fala sobre placas cerâmicas para revestimento, especificação e métodos de ensaios. A expansão por umidade é uma característica limitada por essa norma. Tá? Essas variações geram um estado de tensões interna, que ultrapassam o limite de resistência dessas peças cerâmicas, causando aí trincas, fissuras, e quando ultrapassam o limite de resistência da camada de esmalte, pode acontecer também até o gretamento, alguns chamam de gretamento, ou normativamente falando, nós podemos ter rachaduras, fendas e outras aí que podemos citar via norma.
Pessoal, deterioração de juntas. Olha só, isso é um ponto muito importante. Isso, inclusive, é normativo. Nós temos que ter isso daí na concepção, porque alguns chamam juntas, que nós podemos chamar de rejuntes, né? Esse problema ele afeta diretamente as argamassas de preenchimento das juntas de assentamento, são os rejuntes de movimentação. Compromete o desempenho dos revestimentos cerâmicos como um todo, já que esses são componentes responsáveis pela estanqueidade do revestimento cerâmico e pela capacidade de absorver deformação. Até grifei isso aqui do material para falar para vocês hoje. Qual que é a função do rejunte? É simplesmente estético? Ele tem uma função de dar uma concordância entre a peça cerâmica e o que é visual? Muito além disso. Ele tem a função, ele é responsável pela estanqueidade do revestimento cerâmico e ainda mais pela capacidade de absorver essa deformação. Pessoal, procedimentos para análise e caracterização dessas manifestações patológicas em revestimento. Nós temos 4 exemplos aqui para podermos finalizar o estudo de hoje e depois falarmos aí das normas referenciais para esse tipo de ação das fachadas, né? Ou então da análise das mesmas quanto ao surgimento das manifestações patológicas. Primeiro ponto, procedimento para essa análise. Uma análise visual. Um mapeamento dos pontos de ocorrência desses desplacamentos, tá bom? Identificação de fissuras com inspeção minuciosa nesses pontos de desplacamento, identificando aí então as origens, as causas, e aí muitas das vezes é através das origens e das causas identificadas nas inspeções que geramos então um relatório técnico para podermos mitigar, criar um modus executandi para a recuperação dessas manifestações patológicas. Avaliação dos danos coletados e identificação das prováveis causas. Simular por fim, as deformações que estão ocorrendo na fachada através de modelador matemático de elementos finitos. Outro ponto importante que precisamos analisar quanto ao procedimento de análise dessas manifestações patológicas. Por fim, eu vou falar com vocês sobre as normas técnicas brasileiras específicas para o estudo das fachadas. Primeira delas, a BNT-NBR 7200 de 98, execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas, procedimento. Segunda norma balizadora e consultiva, a BNT-NBR 13755 de 2017, revestimentos cerâmicos de fachadas e paredes externas com utilização de argamassa colante, projeto, execução, inspeção e aceitação, procedimento. Outra, a ABNT-NBR 13245 de 2011, tintas para construção civil, execução de pinturas em edificações não industriais, preparação de superfície. Nós vamos ter aqui vídeos posteriores falando especificamente sobre esse tema, sobre a fase de acabamento final, pinturas em partes externas que têm contato com o tempo, entre outros elementos aí importantes para a manutenção de um edifício e a prevenção do surgimento quanto às manifestações patológicas. E por fim, a BNT-NBR 14992 de 2003, argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento de placas cerâmicas, requisitos e métodos de ensaio. Pessoal, na conclusão do estudo de hoje então, com a técnica adequada, materiais adequados a cada situação e mão de obra treinada e qualificada, certamente o percentual para o surgimento dessas manifestações patológicas serão reduzidas. Não podemos dizer que tudo isso em conjunto pode criar um bloqueio do surgimento das manifestações patológicas, porque elas podem ocorrer, como nós vimos, por diversos fatores. Então, é necessário uma análise técnica da fase de concepção, um acompanhamento pelo processo construtivo e ainda garantir a manutenção para que sejam prevenidas e não ocorra aí o surgimento dessas manifestações patológicas. Mais uma vez, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube, canal oficial da Lupa Engenharia Diagnóstica. Mais uma vez, convido-os a seguir nossa página no Instagram, Lupa Eng, ou no Facebook, Lupa Engenharia. Lembrando que os Lupas é com 2 P's. E mais uma vez, clique aqui, inscreva-se em nosso canal, curta o nosso vídeo e sejam todos bem-vindos mais uma vez. Um abraço, pessoal, e até a próxima.